pela manhã, no nosso culto. Tivemos escola dominical, o pessoal que veio para as classes, tratamos de questões maravilhosas da palavra, e Deus tem nos abençoado. E hoje, de maneira muito especial, é uma alegria para nossa casa, para nossa família. É aniversário da minha mãe, 7.0, 70 anos. Uma alegria a gente poder celebrar em família, e foi realmente um tempo bem especial. Queria convidar você a olhar para o texto, a abrir a sua Bíblia de João, o Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 até o 29. João capítulo 20, verso 24 até o 29. Algumas vezes a gente acaba sofrendo, e o sofrimento mexe com a nossa história, e o sofrimento pode mexer com a nossa fé. Algumas vezes até a incredulidade pode tomar conta do nosso coração, por causa dessa palavra ou dessa dor que ministra a nossa vida, que gera feridas. Um livro fez muito sucesso recentemente, talvez uns 4 anos, 5 anos atrás, que foi A Cabana. Um livro que fez sucesso. Também tem filme dele no Netflix. Se você gosta de assistir filmes assim, procure esse filme, A Cabana. E ela é uma maneira muito interessante de ver de alguma forma como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se envolve na restauração de uma pessoa que foi profundamente ferida. Como Deus usa da criatividade. É claro, é um livro, pastor, é uma ficção, não é um livro de teologia sistemática. É um livro escrito para mostrar para nós como que o Espírito Santo pode agir, derramando graça sobre a nossa vida. Essa é uma dica para você, talvez, se você quiser, A Cabana. Evangelho de João, capítulo 20, versos de número 24 até o 29, diz assim a palavra do Senhor: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Vamos orar, feche seus olhos, coloque a sua mente e o seu coração diante do Senhor. Eu não sei quais são as necessidades que hoje perpassam seu coração, sua vida, sua mente, mas o Senhor é especialista em cuidar de detalhes. Eu quero convidar você agora a aquietar o seu coração. Pai, nessa noite, nós nos abrimos aqui diante do Senhor, aqui neste templo, aqueles que vão participar do culto na sua casa, talvez em algum hospital, ou talvez em outro momento, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, trazendo graça, paz, tocando profundamente as vidas. Nós exaltamos o Teu nome, Pai.
Pedimos a tua bênção, o teu cuidado. Fala conosco, abre o nosso entendimento, nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para os irmãos um pouquinho de paciência com a minha garganta. E Deus tem trazido à tona esses encontros. O pastor Evandro já falou sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena. Também falou e pregou sobre Jesus e os discípulos de Emaús no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Hoje nós vamos olhar para Tomé. E na maioria das vezes, quando a gente olha para Tomé, a gente sempre consegue apenas ver o Tomé incrédulo, a sua incredulidade, como alguém que a dúvida corroeu o coração, foi lá e minou, corroeu, como se uma ferrugem destruísse a lataria de um carro, e que ele precisa ser totalmente transformado. Afirmam que Jesus foi duro com Tomé. Tomé, você precisa crer. Repreendeu nele, porque ele tinha perdido a sua fé. Mas quando olhamos para o texto, nós começamos a entender um pouquinho por que Tomé disse para os discípulos que ele também queria pôr a mão, o dedo no furo do prego, nas mãos de Jesus, no furo da lança, no lado de Jesus, e os pés de Jesus furado. Por que ele pediu isso? Olhe para a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos olhar para alguns textos. João capítulo 20. Até a pilha acaba. João capítulo 20, verso 20 diz assim: tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Esse texto de João 20, 20 é quando Jesus volta, quando os discípulos de Emaús, do caminho de Emaús, voltam e encontram os outros discípulos, e aí depois Jesus vem e aparece no meio deles. Lucas capítulo 24 tem um relato bem descrito sobre este exato momento, e diz que os discípulos se aproximam de Jesus e tocam-lhe. E aqui nós vemos que ele fez exatamente isso. Jesus aparece e mostra para ele: acalma o coração, não fique com medo, não é um fantasma, sou eu. E mostra as mãos e o lado. Bom, o Tomé, o que ele faz? Eu quero ver também. Se eu não vejo, eu não creio. Por quê? Porque os discípulos viram. Foi a maneira pela qual Jesus se revelou a ele: olha, você agora pode vir aqui, me toque. O Tomé é um personagem extraordinário. Como, pastor? Se você olhar para a sua Bíblia um pouquinho para trás, aí no capítulo 11, do verso 8, nós temos um momento de Jesus com os seus discípulos. João capítulo 11, verso 8. Eles estavam em Jerusalém e os líderes judeus queriam matar Jesus. Primeiro apedrejado, que está lá em capítulo 10, verso 31. E depois queriam açoitá-lo, bater nele, que está lá em João 10, 39. Bom, quando vem a notícia de que Lázaro está doente e a enfermidade é grave, os discípulos dizem, João 11, 8, e disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejá-lo, e assim mesmo vais voltar para lá? O Senhor quer voltar para o lugar onde eles querem matá-lo? Para que fazer isso? Vamos para outro lugar.
nós não vamos voltar lá. Bom, Tomé, preste atenção, que está no João capítulo 11, verso 16, diz assim o texto: então Tomé, chamado Dídimo, que no grego significa gêmeo, né? Irmão gêmeo, como o Emerson e o Eduardo, irmão gêmeos, disse ao outro discípulo: vamos também, para morrermos com ele. Olha só que ousadia, que intrepidez do Tomé. Todos os discípulos estavam dizendo assim: não, vamos voltar lá, nosso pescoço está na linha de frente, nós não queremos voltar para lá, não volte para lá, por favor. Jesus não vá para lá. Tomé disse: não, vamos, se vamos morrer com ele. Ousadia, determinação, intrepidez, coragem. Qual era o maior medo de Tomé? Ficar longe de Jesus, mesmo que seja para morrer. Vamos junto, certo? Olha que maravilhoso. Vá um pouco para frente na sua Bíblia, em João capítulo 14, versos 5 e 6. Os anteriores, Jesus está na ceia com os seus discípulos, e ele começa a falar sobre o caminho de morte da cruz, e ele diz em João 14:1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, vou chamar você, para que você esteja junto comigo. Bom, qual é o desejo de Tomé? Estar junto com Jesus. Qual é a pergunta de Tomé? João capítulo 14, verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho, não sabemos para onde vai, como então saber o caminho? Eu quero estar junto com o Senhor, eu quero ir com o Senhor. Onde é que o Senhor vai? Qual é o caminho? Muito bem, respondeu-lhe o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Maravilha! Que texto maravilhoso, que nasce da inquietação de um coração que quer estar com o Senhor. O que Jesus está respondendo para Tomé? Jesus está dizendo assim: Tomé, seja o que for, eu sempre serei o seu caminho. Tomé, seja o que for que você passar, eu sempre serei a sua vida. Tomé, seja lá o que você ouvir, eu sou sempre a sua verdade. Que maravilha! E essa história a gente traz para o nosso coração, e nós aquietamos a nossa alma, porque sabemos que Jesus é o nosso caminho, verdade e a vida. Capítulo 20 de João, verso de número 24, começo do nosso texto. Tomé, um dos discípulos, não estava lá. Alguns estudiosos vão afirmar que Tomé estava marcado, corroído pela tristeza, e ele não está quando Jesus aparece. Quais eram os sentimentos, se a gente fosse procurar, o que estava no coração do Tomé, entre sexta e domingo? Tristeza. Vê se você conhece esses sentimentos. Tristeza de alguém que tanto amava e partiu. Alguém morreu. Sentimento de rejeição. Por quê? Porque Tomé não estava lá no dia em que Jesus apareceu,
E eu não sei quanto a você, mas eu já ouvi muita gente dizendo assim: pastor, por que que acontece tantas coisas na vida do irmão lá e não acontece na minha? Será que Deus não me ama? Olha, de vez em quando eu ouço os testemunhos e é tão maravilhoso ouvir como Deus agiu na vida do pessoa, A, B ou C, e na minha não age, na minha não. O Tomé ficou remoendo essa história uma semana na cabeça. Jesus só apareceu para ele uma semana depois. Aquele coração foi invadido, como o meu e o seu, muitas vezes é invadido de sentimentos de deixado de lado. Você conhece essa história ou não? Alguém que vê todo mundo, mas não vê você. Que cumprimenta todo mundo, mas não cumprimenta você. Ele se sente deixado de lado. Alguns estudiosos vão dizer que Tomé não está lá quando Jesus aparece, porque ele não quer conversar com ninguém. Talvez você seja assim, desse tipo de pessoas, que na hora da tristeza você não quer falar com ninguém, você quer ficar lá no seu quarto, trancado, fechado, e passa a chave na porta ainda. E alguém vem e fala assim: vamos conversar, é a última coisa que ele quer fazer. Não quero conversar com ninguém, quero sair daqui. Está um furdunço lá na minha casa, eu não quero voltar para lá, não quero estar junto, porque a tristeza invade o coração. Talvez algumas coisas que podem bater bem no nosso coração, bem pertinho, e algumas vezes sem pedir licença para entrar. O incômodo que a alegria do outro pode gerar na minha vida. Como, pastor? Não chega a ser inveja, sabe? Mas é incômodo. Por que aquele fulano é tão feliz e eu estou vivendo um tempo extremamente complicado? Por que ele consegue sorrir no meio da dificuldade e eu não consigo? Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. Eu não consigo esperar com paciência. Ai, que raiva. Situações que vão chocando a nossa vida. Tomé estava errado, certo? Tomé estava errado. Não crer, não quero crer, não quero acreditar. Mas há algo que o Senhor quer fazer. Tomé disse: se eu não tocar o dedo, se eu não tocar a minha mão no lado, eu não vou crer. Veja que essa não é uma crise de fé, que eu não vou crer mais em momento algum em Jesus. Não é eu virei descrente, eu virei agnóstico. Não é isso, não é essa crise. Não é essa crise de abandono. É uma crise de dor, que pode gerar em incredulidade em algumas coisas, em alguns momentos da vida, gerar apatia e frieza espiritual. Talvez nós estejamos falando com pessoas que estão naquele período da vida em que Deus já foi muito mais importante. Pastor, eu me envolvi muito mais já. Pastor, eu já tive tantos ministérios na minha vida, já servi ao Senhor em tantas áreas, mas agora eu estou meio, um pouco afastado. Ele não deixou de crer, ele não abandonou a fé, ele não rejeitou Jesus, ele não saiu adorando Satanás, mas ele está em crise. O coração dele já pulsou mais forte pelo Senhor. Hoje, tanto faz, não é tão bom assim.
Na perspectiva do Novo Testamento, incredulidade não é ausência de fé, ela pode ser também rejeição consciente da fé. Eu não quero crer. Eu conversei com uma pessoa que ela me disse exatamente essa frase: pastor, eu não consigo e não quero acreditar de novo, porque se Deus não responder a minha oração, como vai ser? Mais uma vez frustrado? Esse é o coração de um homem que olha para os seus amigos, seus parceiros, de caminhada de 3 anos e diz: se eu não pôr o meu dedo, eu não vou crer. Mas Jesus é bom e conhece cada um, amém, irmãos? Amém? Vocês estão comigo aqui ainda, juntos? Amém? Glória a Deus, né? Então, Deus é maravilhoso e Jesus conhece cada um. Preste atenção. Maria Madalena estava na porta do túmulo e Jesus ressuscitado, e ela olhava e queria conversar com ele, pensando que fosse um jardineiro, e diz assim: meu senhor, jardineiro, onde você colocou o meu mestre? Se o senhor sabe, por favor, fala comigo. Até que Jesus chama ela pelo nome e diz assim: Maria. Ela abre os olhos e diz assim: Rabone, meu mestre. Ela enxerga Jesus. Os discípulos de Emaús, saindo de Jerusalém, indo para aquela cidade chamada Emaús, eles estão conversando, Jesus chega junto com eles, começa a lhe falar das escrituras, começa a falar das coisas, o coração dele fica aquecido, e ao sentar à mesa, e Jesus parte o pão e entrega, e os olhos deles são abertos. Jesus tem uma conversa maravilhosa com Pedro, e diz assim: Pedro, você me ama? E ele diz: ah, Senhor, esse é assunto para outro domingo. E aí, preste atenção, Jesus, que conhece o Tomé, que aos olhos do homem é cheio de incredulidade, e tem uma palavra dura, mas a vontade de Tomé é estar ao lado do Senhor. Ele chega no meio dos 12, de todos que estão ali: Tomé, vem cá, põe a mão aqui, põe o seu dedo na minha mão, põe a sua mão no meu lado. Irmãos, a Bíblia não diz que Tomé botou o dedo, não diz que Tomé esticou a mão, mas diz uma coisa, verso 28, João capítulo 20, verso 28, olha por favor na sua Bíblia, o que Tomé diz para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Nós começamos falando do nosso culto que o tema seriam sinais da ressurreição, e muitas vezes as pessoas confundem os sinais da ressurreição com os sinais da crucificação de Jesus. Mas nem todo mundo, assim como Tomé, vai ter a alegria de vê-lo e ver na marca, no corpo de Jesus, os sinais da crucificação. Juliano, então, quais são os sinais da ressurreição? Quando eu e você, juntamente com Tomé, olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Este é um sinal de que Jesus Cristo está vivo, porque Ele é o meu Senhor, Ele ministra o meu coração, Ele
é aquele que dá orientação e ordem para a minha vida. Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, e a Ele eu devo ouvir. Ele é o meu Senhor. Essa é a maior declaração. Se a gente pudesse resumir a pregação do Evangelho num versículo, poderia ser esse sem problema: Senhor meu e Deus meu. Ele está falando de Jesus. Essa é a primeira declaração na boca de um ser humano de que Jesus é Deus. Os sinais da ressurreição são quando o meu coração se curva diante do senhorio de Jesus. Eu não tenho dúvida que eu pertenço a Ele, que Ele lá na cruz pagou o preço pela minha vida e pela sua, para estarmos juntos na eternidade, e que se a gente morrer hoje, nós vamos estar no céu com o Senhor Jesus, amém, irmãos? É assim que nós cremos. Senhor meu, Deus meu, Kyrios e Theos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1 fala de Jesus na criação. João 1, de 1 a 14, fala de Jesus na criação. E nós agora temos a oportunidade de entender Deus. Tomé está dizendo: meu Senhor, meu Deus. Jesus é o Deus de perto, não apenas o Deus de longe. Isaías capítulo 57, verso 15, tem uma definição de Deus que é maravilhosa. Deus é o Deus Todo-Poderoso, habita nos céus, no céu, Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, mas Ele também habita com um contrito de coração, com aquele que precisa dEle. Deus é o Deus totalmente transcendente, e Deus é o Deus totalmente perto, próximo de nós. Jesus Cristo é essa revelação desse Deus encarnado, bem perto de nós. Essa afirmação tem uma implicação. Deus meu tem uma implicação, e ela é muito séria para a minha vida e para a sua. Que implicação é essa, pastor? É a implicação de renúncia. Por quê? Porque se Jesus é o meu Senhor, e Jesus é aquele a quem eu devo adorar, eu renuncio a tudo que não é Jesus na minha vida, amém, irmãos? Preste atenção, eu necessito renunciar ao diabo e ao domínio de Satanás sobre a minha vida. Eu necessito renunciar a toda entidade a quem de alguma maneira eu ou qualquer outro foi buscar ajuda e prestar culto. Eu preciso renunciar a todo ídolo, e ídolo não é somente o ídolo de gesso, é o ídolo do coração, é aquilo que me agrada. Ah, pastor, eu amo aquilo, e eu preciso abrir mão daquilo, porque não dá para partilhar isso com o Senhor. Eu preciso abrir mão desse instrumento de morte que fica falando ao meu ouvido. Eu preciso rejeitar a morte e todos os seus caminhos de morte, porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que o fim é morte, e eu e você precisamos dizer não a esse caminho de morte. Não, por quê? Porque não dá para ver alguém que nós amamos trilhando um caminho de morte e nós desejarmos ficar de boca fechada. Não dá, gente. Você conhece gente que está trilhando um caminho de morte? Avisa ele, por favor, em nome de Jesus. Seja instrumento da graça. Eu renuncio. Então, quando eu adoro a Deus, eu estou renunciando a tudo aquilo que pode ocupar no meu coração o lugar de Deus.
Pastor, não consigo largar do meu vício. Complicadíssimo. Talvez você precise fazer uma oração dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu renuncio a todo vício na minha vida. Seja ele de cigarro, seja ele de drogas, seja ele de álcool, seja ele de prostituição, seja ele qual for o vício que domina a minha vida. Eu não quero, para agradar ao Senhor, eu não quero caminho de morte para a minha vida. Ah, pastor, eu tenho nenhum problema com esses negócios aí, ó. Para mim isso tem passagem livre. Mas eu sou seduzido, tentado, enganado pelo controle, pelo poder. Eu quero mandar em todo mundo, e ai daquele que não fizer o que eu mando. Abra mão do controle. Parte mais complexa do Senhor para a nossa vida, de se dobrar ao Senhor, é quando nós não aceitamos as coisas que Deus faz. Talvez os discípulos estavam lá juntos, reunidos, dizendo: eu não aceito o que Deus fez, porque nós achávamos que esse homem, Jesus de Nazaré, seria o Messias, que iria livrar o povo da escravidão do Império Romano. Nós não aceitamos isso. Quantas vezes você e eu ouvimos: eu não aceito isso, eu não entendo isso, eu não compreendo isso. Você já fez a oração: Deus meu, Senhor meu? Eu amo Jesus Cristo. Ele me ama. Ele me acolhe. Ele é o pai do órfão. Assim diz a palavra do Senhor. É o marido da viúva. Assim diz a palavra do Senhor. Ele é o parceiro do solteiro, da solteira. Ele é aquele que caminha ao lado e me acompanha nas minhas lutas lá no hospital. Quantas vezes? Esperando um exame ficar pronto. Quantas vezes? Esperando uma decisão para dar um diagnóstico médico. A nossa oração é: Senhor, o meu desejo é que seja tudo tranquilo, mas seja feita segundo a sua vontade. Ele abre os meus olhos para que eu possa ver. Eu quero convidar você a pensar nisso. Quando Deus é o Senhor da minha vida, a minha mente se rende a Ele. A minha mente, que pode gerar incredulidade, se rende a Jesus. A minha vida moral se curva à vontade do Senhor, não a minha, nem da minha carne, nem daquilo que eu aprendi como certo ou errado. A minha vocação, o ministério que o Senhor me deu, não é para mim, é para a glória dEle. Quando o Senhor é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, a minha vida social, na sociedade, fora da igreja, reflete a minha fé, e não uma outra coisa. E a minha decisão é completar a tarefa que me foi dada. Pastor Juliano, eu não tenho chamado, vocação. Eu não fui chamado para pregar o Evangelho em tais lugares. Deus te deu aqueles a quem estão ao seu lado. Deus te enviou para o lugar onde você está. Amém, irmãos? Ou você está querendo procurar um campo missionário? Abra os olhos. O Senhor já te colocou num campo missionário. O Senhor já te colocou no primeiro campo missionário seu, é a sua casa. Esse é o seu campo missionário. Seja um bom crente lá, em nome de Jesus. Um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom avô, uma boa avó. Seja bênção.
Mas eu trabalho numa empresa, eu trabalho num escritório, eu trabalho numa escola, eu presto serviço lá no comércio, eu compro e vendo. Então você tem um segundo campo de trabalho. Agora você tem um campo missionário um pouco mais amplo. Mas também eu tenho um grupo de amigos. Eu também influencio pessoas. Exercite o seu ministério. Exercite aquilo que Deus tem dado a você. Essa confissão de Tomé, Deus meu, Senhor meu e Deus meu, veja o verso de número 29 agora, o que Jesus fala para Tomé. Então Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. De quem Jesus está falando? De quem? Aleluia! Deus está falando da gente, Jesus está falando da gente. Jesus está falando da minha vida e da sua, porque nós não vimos aqui as marcas dos pregos, nem da lança, mas nós estamos crendo. Por quê? Porque alguém disse: Senhor meu e Deus meu. E através dessa vida, eu e você fomos impactados por essa palavra tão maravilhosa. O que Tomé fez então, com tudo isso que ele recebeu? Preste atenção. Tomé pregou o Cristo ressuscitado em vários lugares. Tomé saiu da onde eles estavam, de Jerusalém, Galiléia, aquela região, e foi pregar Jesus na Babilônia. Por volta do ano 49, Tomé já estava na Pérsia. Eu falei hoje pela manhã aqui que isso tinha a ver com a Maria e o Farzá. A Pérsia é o atual Irã. Ele foi pregar lá, Tomé. Tomé foi pregar na Média, era um país vizinho da Pérsia. Na Etiópia asiática. Tomé foi pregar na China. E para completar o casal, Tomé foi pregar na Índia. No ano 52, veja, Jesus morre no 33, certo? Pensando só na cronologia que a gente tem. No ano 52, Tomé chega no sul da Índia, nos navios da rota comercial. Tomé chega e prega o Evangelho, e há algo maravilhoso que ocorre lá. Muitos sinais, prodígios, milagres acontecem naquele lugar. O sultão ou o líder religioso daquele lugar se converte, o líder político daquele lugar se converte, e é tão grande a influência do cristianismo naquele lugar, que há muitos séculos, existe uma igreja de tradição católica, lá na cidade de Chennai, no sul da Índia, dedicada a Tomé. Se você for ver, procurar na internet depois, é uma igreja enorme, no meio do mundo muçulmano, no meio do mundo de vários deuses politeístas do hinduísmo. Há uma igreja edificada em memória de Tomé. Você pode estar falando aí no seu coração: tá, Juliano, Tomé foi um cara legal, mas que isso tem a ver comigo? Hoje, nesse dia, o que isso tem a ver com a minha vida? O que vai mudar na minha segunda-feira? O que vai mudar na minha vida? Pode mudar tudo? Pode mudar tudo. Porque o poder daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez ele aparecer e falar e ministrar ao coração de tantas pessoas, assim como o de Tomé, ele está presente aqui hoje. Sabe por quê?
Porque Jesus disse para os seus discípulos que a ordem era para que eles fossem e pregassem o evangelho do reino em todas as nações, em todos os lugares, certo? E eis que estarei convosco todos os dias da sua vida e até que eu volte. Amém? Sinais da ressurreição não são as marcas nas mãos do Senhor. Sinal da ressurreição sou eu e é você, dizendo para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Amém, irmãos? E quando eu me dobro diante dessa glória majestosa de Jesus, Ele vem falar comigo, Ele vem ao meu encontro, Ele anula toda a incredulidade, Ele tira toda a frieza e apatia espiritual e devolve o nosso coração e enche o nosso coração de algo que é sobrenatural, a presença dEle. Nós vamos cantar uma música. Eu queria convidar o pessoal aqui. Depois nós vamos ter 2 orações. Aguenta firme aí, por favor. Essa música que nós vamos cantar, ela é uma declaração de fé, baseado em tudo isso que nós estamos falando. E nós vamos depois fazer 2 orações. E eu convido a você a manter firme os olhos do Senhor, a permitir que o Espírito Santo fale com você. Quais são as dúvidas que você tem no seu coração? Ou você não é nada parecido com Tomé? Quais são os medos? Quais são as dificuldades que estão aqui? Quais são as incredulidades? Ah, pastor, eu estou falando, mas eu não cola aqui. Fala para mim não, fala para Jesus. Fala para Ele aqui: Senhor, eu quero, mas eu preciso. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Vamos cantar? Confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás. Sei que
estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti, as promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Como é bom louvar o Senhor, certo? Como é bom adorar o Senhor. Eu quero fazer a primeira oração. Talvez você esteja aqui e já foi ferido, e talvez a incredulidade ou a desconfiança ou a frieza espiritual, a apatia já bateu no seu coração. Já disse assim: mas eu vou de novo, eu vou acreditar de novo. Não quero, não vou. Talvez fatos, dores, situações que foram as mais complexas, as mais difíceis, que elas enraizaram profundamente na minha vida. Eu não sei se consigo, pastor. Eu acho que eu não fui feito para essas coisas. Não desista de você. Não permita que a dor controle a sua vida. Eu quero orar por isso, amém? Vamos orar? Pedir que o Senhor inicie a nossa vida. Se você quiser receber essa oração, fique em pé no seu lugar. Você não precisa nem vir aqui na frente. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, quantas pessoas, Senhor, que já viveram muito melhor na sua vida, muito mais achegado no Senhor, crendo mais, buscando mais, desejando mais, querendo mais, Deus, em nome de Jesus, mas já foram machucados, já foram feridos. Talvez uma tristeza profunda tomou o lugar da fé, daquilo que era comum, normal, natural, ler a Bíblia, orar, cantar, louvar. Isso ficou tão distante, está tão longe da minha vida, da minha realidade hoje. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha, assim como o Senhor veio para falar com Maria Madalena, assim como o Senhor falou com os discípulos de Emaús, assim como o Senhor falou com Tomé, com Pedro, com Paulo, com tantos homens do Senhor, tantas mulheres, Priscila e Áquila, quantas pessoas foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós precisamos do Teu toque agora, Pai. Toca esse coração, Senhor, tira essa tristeza, trata essa alma ferida, Senhor, tira essa apatia, tira esse desinteresse, Senhor. Toca profundamente essas vidas, ó Pai. Toca, Espírito Santo, toca a nossa vida. Faz o Teu milagre, Senhor. Nós profetizamos a Tua palavra. Nós profetizamos a Tua palavra de bênção, de cura, de restauração. Nós profetizamos a Tua palavra da presença pessoal de Jesus Cristo, tocando profundamente a sua vida, enchendo o seu coração de sentido, de significado a sua vida, para a glória do nome de Jesus, para que você possa dizer também: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Deus, e não há nada, em nenhum lugar, em nenhum nome, em nada que possa substituir Jesus. Nem o poder das drogas, do álcool, nada pode resistir ao poder do Senhor.
que nos tira do caminho de morte, que nos tira de um poço de lama, que nos tira do desejo de morrer. Senhor, faz a tua obra. Nós estamos nesse lugar, Senhor, prontos para o teu agir, para a tua presença, para o teu poder. Nós estamos aqui, Senhor. Faz a tua obra, Espírito Santo. Faz a tua obra, Jesus. Nós confiamos no Senhor e pedimos agora que o Senhor toque essas vidas, homens e mulheres que desejam mais do Senhor, que desejam mais da tua presença, que desejam mais do teu amor, da tua bênção, do teu cuidado. Visita o teu povo nessa noite. É minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você pode se sentar e nós vamos fazer uma segunda oração. Pela manhã, falando essa mesma palavra, o Senhor me levou a gente orar uma oração de renúncia. Amém? Uma oração de renúncia. Segura aí, não cai do banco não. Que é essa oração de renúncia, pastor? Renúncia do controle e do ataque do diabo. A Bíblia diz que Jesus disse que o mundo jaz no maligno, certo? Jesus disse isso. O mundo está debaixo desse poder. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Controle das entidades espirituais. Pessoas no desejo de controlar a sua vida, ter o controle nas suas mãos, se submetem às entidades espirituais para fazer aquilo que ele quer. Pessoas que estão aprisionadas a ídolos, e como eu falei, não ídolos apenas de gesso, mas ídolos do coração, prazeres da carne. Ai, pastor, não consigo largar. E alguns que estão trilhando caminhos de morte. E eu quero que você me ajude, por favor, nessa oração de renúncia. Amém, irmãos? Você vai falar assim, talvez, pastor, mas eu não preciso dessa oração. Glória a Deus que você não precisa. Mas existem muitas pessoas que talvez aqui, lá na internet, vão precisar dessa oração. Vamos orar? Ore junto comigo assim: Senhor Jesus, Deus meu e Senhor meu, em nome do Senhor, eu renuncio a todo domínio das trevas, a todo controle de Satanás contra a minha vida. Eu renuncio a toda autoridade das entidades espirituais, dos ídolos, dos caminhos de morte, para que eu possa viver a vida nova em Cristo Jesus, servindo ao Senhor, e possa confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Deus, e eu quero adorá-lo com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Glória a Jesus. Tomé nos ajuda a olhar para o Senhor, reconhecer a nossa limitação, as nossas dificuldades, e nos ensina a olhar para Ele e dizer: eu creio no Senhor. O Senhor é o meu Senhor e o meu Deus. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos por essas vidas que aqui estão.
aquelas que vão também participar do culto em outro momento, que o Senhor visite poderosamente. Aqueles que estão aqui hoje ouvindo e estão sendo ministrados pela palavra e pelo poder do Senhor, que haja nessa noite libertação em nome de Jesus, que haja salvação para a glória do teu nome, que haja o toque do Senhor, que o Senhor fale poderosamente a essas vidas. Visita teus filhos nos sonhos, acorda os seus filhos pela madrugada, para que eles possam estar diante do Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que eles possam se curvar em adoração a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, a quem há o caminho para o céu, a quem há verdade na sua vida e a quem é vida para a minha vida. Eu creio que nós estamos lidando com o poder do Senhor e da ressurreição, e esse poder tem sido ministrado ao coração dos teus filhos e filhas e da minha vida. Para a glória do teu nome, realiza o Senhor os teus milagres e os teus sinais, e nós oramos, cremos e buscamos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a presença e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, povo de Deus, igreja do Senhor, hoje e para sempre, amém, amém e amém. Glória a Deus, vamos cantar.